Uhum. Oi, professor. Bom dia, Mari, tudo bem? Tudo. E aí, como estão as coisas? Vai indo. Aí, tava Aham. pensando, tava pensando que ia ficar sozinho aqui nessa reunião. Ia dar aula pra você mesmo. Ia gravar a aula e depois vocês assistiram, né? Não sei como. Aí, né, que nem as aulas de filosofia eu tô gravando, né? Não sei se É, você chegou a assistir alguma já, eu assisti já. né? Tá melhorando, né? Pelo menos comparado com a primeira aula, tá bem melhor agora. Não tô passando mais tanta vergonha. Ah, a Juju é a Júlia? Júlia tá entrando. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Aí. Uhum. Ah, gente, ó, é assim, eu vou começar aqui, porque senão a gente vai ficar esperando a galerinha entrar aí e vai ficar muito corrido, porque eu não gosto de fazer as coisas muito corridas, não, eu gosto de ir aos poucos, né? Acho que o importante, né, o importante, como diz um ditado meio tosco, né, mas o importante é quem faz. Então, assim, gente, ontem, né? Ontem eu mandei uma mensagem para vocês no grupo da sala, falando para vocês assistirem assim, o episódio, né? Da novela de ontem, da novela das 6, lá, o Novo Mundo.
Acredito que vocês não entenderam nada, né? Mas assim, Oi, professor. bom dia, Camila, tudo bem? Então, assim, galera, então quando a gente fala em novelas, né? Novela, obra de arte, história em quadrinhos, qualquer coisa desse tipo. Então, o porquê que eu pedi para vocês, ou assim, eu sugeri para vocês assistirem aquele capítulo? Porque, assim, a novela ela vai contar a história daqueles anos, né? Foi os anos onde o Dom João VI chegou aqui no Brasil, ele foi embora e deixou Dom Pedro aqui, né? E o episódio de ontem, ele tinha a ver com a Constituição de 1824, né? Assim, lógico, uma visão extremamente romantizada, o Dom Pedro como se fosse um herói, o herói que queria pregar liberdade para a população, que queria igualdade, lealdade e fraternidade. Esses três lemas é o lema é o lema do iluminismo, né? É o lema da Revolução Francesa, onde todos seriam iguais perante a Constituição e tudo mais. Gente, ó, a primeira coisa que nós devemos levar a sério é entender o que é uma Constituição. Gente, ó, a nossa Constituição de 1988, ela foi composta, ela demorou quase um ano para ser escrita, redigida, e ela demorou quase um ano para ser votada, né? Tanto é que existe uma visão de uma Constituição ortogada, né? Ortogar é quando você vota, quando você, né, quando você faz aquela votação, nós discutimos, analisamos e vamos aceitar aquilo que seja positivo ou não. E uma Constituição promulgada, que ela é imposta. No caso aí, gente, por que eu estou falando em Constituição para vocês agora? Antes mesmo da independência do Brasil. Assim, gente, na Europa, estava circulando vários movimentos constitucionais, ou que nós podemos chamar de constitucionalistas, que quer dizer o seguinte: os monarcas, eles deveriam abrir mão de parte dos seus poderes para a burguesia. Então, a burguesia, ela vai obrigar as monarquias europeias a dizer o seguinte, ó, você vai continuar no poder? Vai, só que você não vai poder mais ter, né, todos os poderes em suas mãos. Então você não vai ser mais absoluto. Porque quando eu falo em absoluto, ele que manda em tudo. É aquele, assim, é o rei que vai liderar todas as esferas da sociedade. Então, gente, por que eu estou falando isso aqui primeiro para vocês, para a gente ter uma noção daquilo que nós estamos falando? Porque a Revolução do Porto, que a gente discutiu semana passada, que foi uma revolução liberal, onde a elite portuguesa, ela pressionou tanto Dom João, que o Dom João VI ele foi obrigado a voltar para Portugal. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, além disso, a elite portuguesa ela vai continuar pressionando o Dom Pedro I aqui no Brasil. Porque o Dom Pedro aqui, ele ainda não tinha essa visão, assim, esse nome, Dom Pedro I, porque ele ainda era o príncipe regente. Porque qual foi a intenção do Dom João VI em deixar seu filho aqui? Né? Ele deu uma resposta para a elite brasileira, dizendo o seguinte, ó, gente, pode ficar tranquilo, que eu vou voltar para Portugal, mas vocês não terão mais aqueles impedimentos que vocês tinham antes da minha chegada aqui. Então, o Dom João VI ele vai dar uma resposta para a elite brasileira. Porque qual era o medo dele? Aquilo que eu falei para vocês na aula passada. O medo do Dom João VI era que o Brasil se tornasse independente nas mãos da elite brasileira. Então, ele tinha medo. Então, é melhor ficar entre família, né, do que, né, a gente perder o território brasileiro para outras famílias, para outras pessoas, né? Então, o porquê que isso é importante da gente levar em consideração, né? Porque, assim, o Dom João VI voltou para Portugal em 1821. Então, de 21 até 22, aconteceu várias coisas aqui no Brasil que vai levar o Dom Pedro, né, àquele ato de independência ou morte. Então,
Gente, o porquê que a gente tem que discutir muito esse período de um ano? Porque assim, quando a gente estuda história, quando a gente vamos... para que serve um feriado, né? Um feriado, ele não serve apenas para a gente ficar de boa em casa fazendo um churrasco e ir para a praia. Assim, o feriado ele serve para a gente lembrar dos fatos históricos e poder refletir sobre eles. Né? Lógico, é legalzinho o feriado para a gente poder ir lá, curtir uma piscina, curtir uma praia, mas assim, nós temos que refletir. O que levou o Dom Pedro a levantar a espada nas margens do rio Ipiranga e gritar independência ou morte? Né? Então, nós devemos levar em consideração tudo isso. Né? Então, é um conjunto de fatores. Não é apenas um fator, são vários. Né? Então, ele vai levar em consideração aquilo que o pai dele diz: filho, toma a coroa para ti antes que qualquer aventureiro faça. Ele vai fazer isso. Só que assim, gente, a situação vai ficar cada vez mais insustentável. Porque assim, porque a elite portuguesa, ela vai continuar pressionando o Dom Pedro para voltar para Portugal. Então, a elite portuguesa, a elite que vai promover a Revolução do Porto, ele vai continuar a pressionar o Dom Pedro e vai começar a ameaçar o Dom Pedro da seguinte forma: olha, Dom Pedro, se você não voltar, você vai perder a sua posição de regente e a sua posição de herdeiro primeiro ao trono. Lembrando, Dom Pedro I, ele era o primogênito de Dom João. Então, ele era o Dom Pedro. Então, o Dom João teve 2 filhos, o Dom Pedro e o Dom Miguel. O Dom Miguel voltou para Portugal, só que o Dom Pedro ficou aqui. Então, qual era a intenção da elite portuguesa? Pressionar o Dom Pedro voltar para Portugal. Né? Só que isso não aconteceu. Primeiro, o Dom Pedro, quando o Dom Pedro ele fica aqui no Brasil, ele vai se aliar a uma elite liberal aqui no Brasil. Né? Entre uma das famílias mais importantes que ele vai se aliar, no caso aí, nós vamos falar dos Bonifácios, né? Tanto é que nós temos um bairro aqui em São Paulo com o nome José Bonifácio, né? O Bonifácio eles eram paulistas, né? Então eles tinham uma ideia diferente do que a elite brasileira conservadora tinha no seu período. Assim, os Bonifácios eles tinham uma visão um pouquinho mais liberal. Porque falar em liberalismo no Brasil é muito difícil, né? Porque aqui nós temos algumas visões um pouquinho disturbadas do liberalismo, né? De uma certa forma mais profunda. Então, assim, gente, só que nós temos que entender quais eram as forças políticas no Brasil nesse período aí. Existiam 2 forças antagônicas. Vocês sabem o que quer dizer antagonismo? Já ouviu falar dessa palavrinha aí? Antagônico ou antagonismo? É o seguinte, são forças distintas. São forças diferentes. São pessoas que pensam de forma diferente. São pessoas que buscam coisas diferentes. Então, nesse momento, quando vocês escutarem qualquer coisinha dizendo assim, antagônico ou antagonismo, entendam que sejam coisas que pregam valores diferentes, que não são homogêneos, são diferentes. Homogêneos são coisas iguais. Acredito que vocês já viram isso assim, na matéria assim, da Mona Lisa de ciência. Porque o que é uma substância homogênea? É uma substância que mistura 2 ou 3 substâncias, que quando elas se misturam, você não consegue mais saber qual é qual. É a mesma coisa você fazer um bolo. Sabe o bolo quando tem uma receita lá? Misture os ingredientes e deixe a massa homogênea. É quando você não consegue distinguir o que é o trigo, o que é o ovo, o que é o leite. Então, é homogêneo. Heterogêneo é quando você consegue distinguir cada uma delas. Tudo bem até aí? Tá dando para entender? Se eu estiver falando alguma coisa muito complicada, vocês me avisam, porque aí eu volto. Tá bom? Então, assim, no Brasil nós tínhamos 2 partidos. Nós tínhamos um partido português. Olha, gente, partido português. Um partido onde as lideranças eram da elite portuguesa que residiam aqui no Brasil, que moravam no Brasil. Então, para essa elite portuguesa, não era interessante a permanência dos portos abertos.
né? Porque quando o Dom João VI chegou aqui no Brasil, ele abriu os portos para as nações amigas. Então, para o partido português, era muito negativo que o Brasil continuasse um país, assim, um território livre, um território de comércio livre com as nações amigas. Por quê? Né? Porque o Brasil poderia comercializar com qualquer representante de qualquer país, da Inglaterra, da França, e por aí vai. Né? Então, e nós tínhamos o Partido Brasileiro, né, que eram compostos pelos latifundiários. Os latifundiários, então, latifúndio, grandes proprietários de terras, a maior parte deles do Nordeste, da região de Minas e da região de São Paulo. Né? São Paulo vai começar a ter um antagonismo, vai começar a ter né, vai começar a liderar a política assim, a política brasileira. São Paulo, até então, era uma pequena vilazinha que não tinha quase nada, sabe? São Paulo era uma coisa, assim, insignificante para a economia brasileira até então, né? São Paulo vai ganhar uma grande visão, um grande protagonismo econômico no Brasil a partir do século XX, quando ocorre a industrialização do país. Então, vai começar a ter industrialização. Aí, São Paulo vai começar, assim, a cidade de São Paulo vai começar a se tornar uma cidade importante. Porque até a indústria, no século XX, a maior riqueza de São Paulo era o café. E o café era ali entre a fronteira Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Tudo bem? Então, assim, e nós tínhamos uma terceira força, que é o Partido Liberal Radical, que é o partido liderado pelo José Bonifácio. Né? O José Bonifácio, que foi o tutor do Dom Pedro, né? Do Dom Pedro I aqui no Brasil. Então, assim, né? Então, nós devemos levar em consideração esse partido radical paulista, que ele fica bem ali entre o eixo, né? Cidade de Taubaté, né? Taubaté, que é próximo de Aparecida, né? Quem foi para Aparecida do Norte, vocês são obrigados a passar pela cidade de Taubaté, né? Então, Oeste Paulista, né? Então, nós temos Taubaté, nós temos Aparecida, nós temos Bananal, entre outras cidades ali. Então, aquele eixo ali vai ser o centro político do período. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, né? A cidade de Paraty, a cidade do Rio, e Minas Gerais. Gente, também ali existia uma grande concentração de lojas maçônicas, né? O Brasil tinha, nesse período aí, alguns grupos maçônicos, como tem até os dias de hoje na região de Minas Gerais e na região de São Paulo, né? Assim, grupos maçônicos que, de uma certa forma ou de outra, tem influência política no nosso país até os dias de hoje, mas naquele período era mais acentuado. Então, assim, gente, a pressão vai ficando cada vez mais grande, vai ficando cada vez maior, e o Dom Pedro, ele vai dar uma resposta para Portugal, no primeiro momento, que fica conhecido como o Dia do Fico. Já ouviram falar do Dia do Fico? Né? Então, gente, o que foi o Dia do Fico? O Dom Pedro ele vai convocar o Parlamento brasileiro. Então, Dom Pedro ele vai convocar o Parlamento e ele vai fazer um pronunciamento. Não foi ele que escreveu aquele texto. Quem escreveu aquele texto foi o José Bonifácio. O José Bonifácio, ele vai escrever palavras bem profundas, foi um pronunciamento muito longo e tudo mais. Mas o que fica para nós que é mais importante da gente lembrar é uma frase que entra para a história, que eu acho que pelo menos uma vez na vida vocês já escutaram isso. E o Dom Pedro, no meio dos parlamentares, da elite ali colonial, ele vai dizer o seguinte: se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Né? Então, o dia do fico, ele vai dizer o seguinte: eu não vou embora do Brasil. Podem ficar tranquilos que eu não vou abandonar o barco. Tudo bem? Então, ele vai dizer o seguinte: então eu vou ficar aqui no país, pode ficar tranquilo que o Brasil não vai voltar a ser mais colônia. Tudo bem até aí?
Só que as coisas vão aumentando a pressão, vai aumentando a pressão e tudo mais, até que no final do mês de agosto, ele vai fazer uma viagem para a região de Minas Gerais, para conseguir apoio das lideranças mineiras. Ele precisava de apoio para se manter no poder. Ele precisava de apoio, ele precisava de pessoas que auxiliassem eles a ficar assim, a ele a ficar no poder, né? Então nós temos que levar em consideração tudo isso. E qual foi a promessa dele, né? Isso um pouquinho antes da independência. Ele iria convocar uma constituinte, então ele ia convocar as lideranças de todas as províncias do Brasil, né? Lembrando que o Brasil naquele período ele não era uma federação, então não era dividido em estados, era dividido em províncias, né? A gente acredita que nós vamos falar um pouquinho isso mais para frente, mas assim, qual a diferença de província e estado? Província, ela não tem uma autonomia. Então, assim, ele não tem uma autonomia total. Então, assim, tudo é voltado para o federal. E o federal é que vai, né, organizar a política pública dentro desse território que é as províncias. Que nem hoje, nós estamos num estado. O estado de São Paulo tem a sua segurança própria, né, que é a Polícia Militar. Nós temos um sistema de educação aqui em São Paulo, então nós temos uma Secretaria da Educação. Então nós temos vários fatores que são liderados aqui por São Paulo. Então o governo federal ele pode orientar. O governo de São Paulo não pode, assim, o governo federal não pode impor nenhuma medida que seja que infrinja, né, que você impõe algumas ações que o governo do estado que o governo do estado acredite que seja ruim para o seu cidadão. É só a gente pensar sobre a questão da pandemia. O governo federal não pode promover uma lei e dizer o seguinte: a partir de amanhã as escolas voltarão a abrir no estado de São Paulo. Não pode. Por quê? Porque São Paulo tem a autonomia, né? Assim, São Paulo tem a autonomia de regularizar a sua realidade. Tudo bem? Isso é um debate muito grande, mas assim, só para vocês terem uma noção como é que é. Então, nesse sentido aí, então Dom Pedro foi, né, ele foi pedir apoio aos mineiros, à maçonaria mineira, ele foi pedir apoio à elite paulista, né, aqui, ali naquele eixo, né, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Ele foi pedir apoio. Ele foi, tipo assim, prometer para essa elite o seguinte: se vocês me apoiarem, eu convoco uma constituinte, a gente organiza um conjunto de leis que favoreçam o território brasileiro, que aos pouquinhos vai desamarrando as correntes com Portugal. Porque qual era a intenção dessa elite brasileira? Nós temos que se tornar independentes. Nós temos que romper com Portugal. Porque qual era o medo da elite brasileira? Que o Dom Pedro voltasse para Portugal e o Brasil voltasse a ser colônia, que era algo extremamente negativo. Bem, gente, então, assim, lógico, tem várias histórias, tem várias vertentes aí desse período. Uma das coisas que eu acho interessante, se vocês assistirem aquele videozinho lá do material que eu passei para vocês, que é o Dia de Fúria, que é de um historiador chamado Eduardo Bueno, ele vai dizer o seguinte: Dom Pedro, ele foi para Minas, ele veio para São Paulo, só que antes de vir para São Paulo, ele passou em Santos, né? Ele teve um encontro com a sua amante, né? A Domitila, que ganha o título de Marquesa de Santos, né? Só que nós temos que entender o seguinte: o Dom Pedro, a esposa dele, a Leopoldina, que na novela é uma das reproduções mais importantes que eu vejo da Leopoldina na história. A Leopoldina foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Ela era uma austríaca, ela era uma mulher que ela foi educada para ser uma governante. Ela não foi educada para ser uma dona de casa. A Leopoldina, ela estudou política, estudou botânica, entre outras coisas. Então, a Leopoldina, nós podemos chamá-la hoje de uma mulher quase do movimento feminista, né? Porque ela tinha vontades, ela tinha um protagonismo na política brasileira. Tanto é que
assim, nós vamos falar um pouquinho dela um pouquinho mais para frente, mas só para vocês terem uma noção. Então, gente, então o Dom Pedro ele sai de Santos e ele sobe a serra. Qual o problema de subir a serra, gente? A Serra do Mar. A Serra do Mar, até os dias de hoje, é assim, há mais ou menos 25, 30 anos atrás, que houve a duplicação da estrada dos imigrantes, né? Dos imigrantes e a estrada do Ayrton Senna, que houve a duplicação. Mas antigamente era uma pista simples. Então, até 30 anos atrás, subir e descer para o litoral era muito complicado. Demorava muito, a viagem era muito assim, tumultuada. Imagina no século XIX, onde não tinha estradas asfaltadas. Então, subir a serra era algo extremamente complicado. Tem alguns historiadores que dizem o seguinte, que comida de estrada nem sempre não é tão saudável, né? Comida de estrada, você come, de repente pode te gerar algum desarranjo, algum problema intestinal. Segundo alguns historiadores, o Dom Pedro ele estava passando por alguns problemas intestinais por conta dessa alimentação não adequada. Vamos dizer assim, para não falar que ele estava de piriri, né? Então, assim, então o Dom Pedro ele vai subir a serra. No dia 6 de setembro, para ele não chegar durante a noite na cidade de São Paulo, ele vai acampar num córrego que ficava nas periferias de São Paulo, que é o córrego do Rio Ipiranga. Então, córrego Ipiranga. Né? Então, o córrego do Rio Ipiranga, o Dom Pedro ele vai montar acampamento e ele vai passar a noite ali. Segundo os historiadores, durante a manhã, durante a madrugada, chega um mensageiro de Portugal dizendo, Dom Pedro, ou você volta ou nós vamos te prender. Né? Ou você vai perder o seu título de nobreza e você vai sofrer as punições cabíveis. Então, segundo os historiadores, nesse mesmo momento, Dom Pedro ele sai em fúria, ele arranca todas as insígnias. Insígnias são aqueles símbolos nacionais, botões, né? Botões, brasões, aqueles símbolos que sejam da ordem de Portugal. Ele arranca todos os símbolos, joga fora, chama todos os militares para entrar em posição e grita independência ou morte. Então, gente, assim, tem essa visão heróica, né, do Dom Pedro nesse sentido. Só que uma coisa que é bem interessante da gente pensar é o seguinte: no mesmo dia, a Leopoldina, no Rio de Janeiro, ela assina a Carta de Independência. Gente, nós estamos falando de uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, no século XIX. Como é que a notícia que o Dom Pedro declarou independência ou morte no dia 7 de setembro vai chegar no Rio de Janeiro em menos de 24 horas naquele período? Como? Como que isso acontece? Impossível. Tanto é que, assim, o primeiro governante brasileiro não foi um homem, foi uma mulher. Porque quem assina a Carta de Independência foi a Leopoldina, entendeu? Só que quem vai ganhar os louros, né, as glórias desse fato é o Dom Pedro. Não tem nenhum quadro exaltando a princesa Leopoldina assinando a Carta de Independência. Mas tem um quadro, né? Tem um quadro exaltando Dom Pedro com a espada levantada, decretando independência ou morte no Museu do Ipiranga, que está fechado até 2022. Não sei se por conta da pandemia vai atrasar as obras, mas pensa bem. Então, nós temos a imagem do homem, né, o Dom Pedro, como o herói do país, e a Leopoldina, que assinou a carta em si, ela nem tem as suas devidas, né, as suas devidas homenagens. Né? Então, nós temos que levar em consideração, nós temos que dar nome aos bois. Tudo bem, o que vocês vão ser cobrados nas provas? O que vocês vão ser cobrados nos vestibulares? O Dom Pedro proclamou a independência do Brasil porque não concordava com as cobranças vindas de Portugal do seu retorno e a volta ao acordo colonial entre o Brasil. O acordo colonial entre Brasil e Portugal. Vocês vão ser cobrados isso. Só que
de uma forma mais honesta e de uma forma mais objetiva da história, nós devemos levar em consideração isso, né? Então, qual foi o papel da Leopoldina? Qual foi o papel do José Bonifácio? Né? Tanto é que nós vamos ver, né, que o José Bonifácio ele foi traído pelo Dom Pedro. Né? O Dom Pedro ele vai retirar porque o Bonifácio ele vai se tornar um ministro, né, um ministro do Dom Pedro. Só que o Dom Pedro, como uma forma de retaliação ao Bonifácio, ele vai, né, ele vai de uma certa forma ou de outra, ele vai excluir o Bonifácio desse ministério. Né? Então nós vamos ver isso um pouquinho antes dele voltar para Portugal, que é o tema das próximas aulas aí que nós vamos ter. Gente, então é o seguinte. Na página 191, está falando um pouquinho aí do quadro O Grito, do Pedro Américo. Tudo bem? Gente, um detalhe muito claro e objetivo. O Pedro Américo não testemunhou o grito. O Pedro Américo, ele nasceu anos após o grito da independência. Né? Então, ele nasce depois. Então, não tinha nenhuma testemunha ocular. Quando eu falo testemunha ocular, é isso que nós estamos vivendo hoje. Daqui a alguns anos nós vamos poder dizer, ó, eu vivi a pandemia de 2020. Então, não tinha ninguém vivo quando o Pedro Américo pintou o quadro que tinha testemunhado o grito, que o Dom Pedro levantou a espada no Rio Ipiranga e gritou independência ou morte. Não tinha testemunha ocular. Então, gente, é o seguinte. O quadro, o grito, que está lá no Museu do Ipiranga, ele foi uma propaganda, né? Lembrando disso, uma propaganda política. Foi um quadro encomendado pelo Dom Pedro II para exaltar a imagem do seu pai. Né? No caso aí, o Dom Pedro II ele vai pedir para que o Pedro Américo pintasse esse quadro em 1880. Né? Então, gente, o grito de independência aconteceu em 822. O quadro foi pintado em 1880. Foi começar a ser pintado. Esse quadro tem algumas estimativas que dizem que ele demorou alguns meses para ser pintado, para ser todo elaborado. Então, por que é importante a gente levar sempre essa visão aí? Gente, a construção do mito, a construção do herói. Lembre-se disso. Nem sempre aquilo que a história conta para vocês é algo tão positivo e realmente aquilo que aconteceu. Muitas vezes a construção histórica ela serve para impor um discurso, impor uma visão, né, de história que ela seja benéfica a um grupo e marginalizando outro. Por que eu estou falando isso aí? Do lado inferior do quadro, aqui mais ou menos estou meio assim, eu estou do lado esquerdo do quadro, tem um carro de boi aí, se vocês puderem dar uma olhadinha. Por que eu estou falando essa questão desse carro de boi e o cidadão aqui olhando bestial ao acontecimento? Porque tem vários historiadores que dizem o seguinte, o brasileiro ele tem, assim, quando eu falo brasileiro, não é a elite, o povo, a massa, ele assiste os fatos históricos bestializados. Quando eu falo bestializados, eles não participam desses acontecimentos. A gente não conta a história do povo, né? A gente não conta a história da população mais simples, da população mais, da população que participa, mas ela não tem os seus nomes exaltados na história. Né? Então, parece que o povo ele estava alheio, né? Estava alienado, estava fora do processo histórico daquele período. Gente, assim, nós devemos levar em consideração também, durante a independência do Brasil, tinha uma estimativa, mais ou menos, que em torno de 80% da população era uma população escrava ou de afrodescendentes. Então, 80%. Essas pessoas não tinham direitos no nosso país. Então, gente, assim, lógico, nós vamos contar a história de outras pessoas que vão mudar esse parâmetro. Mas nós não podemos ignorar isso. Tudo bem, gente?
Alguma dúvida por enquanto? Maria, Luiz, Rian, Guilherme, Mari, né? A nossa cara Cleo, Juju. E aí, Juju? Não, Tudo certo? sim. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, tá tudo certo. Não, Tudo certo, prof. Tudo certo? Então é o seguinte, gente, ó. Apareceu dúvida, qualquer coisa. Ah, eu não consegui entregar no dia. Me manda pelo WhatsApp, não tem problema não. Me manda atividade que não tem problema não, que eu aceito. Ô Ju, dá um toque para Eduarda, faz um favor. Você que é amiga da Eduarda mais próxima. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, ó, eu vou desligando aqui. Agora falta 5 minutos para as 9, né? Então, vou desligando aqui. Aí, qualquer coisa que vocês precisarem de mim, me procurem pelo WhatsApp. Pode fazer videoaula, não tem problema nenhum. Tá bom? Se vocês precisarem, estou à disposição. Ok? Então, gente, obrigado. Bom dia para vocês. Boas aulas e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, Tchau, professor. até mais.